Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de TV, também pelo nosso canal da Sky 87 ou 587, pelas nossas plataformas no YouTube e também até uma novidade aqui para os irmãos, os nossos canais abertos aqui em todo o Brasil, para aqueles que estão assistindo, você que está aí em Belo Horizonte, canal 31.2, Recife, canal 48.2, Fortaleza, canal 16.2, São Paulo, canal 17.2, Rio de Janeiro, 32.2, Porto Alegre, 55.2, Salvador, 36.2, canal Curitiba, canal 15.2, Brasília, canal 5.2, Palmas, Tocantins, canal 5.2, Espírito Santo, canal 16.2. Vocês podem ver esses programas nossos também por esses canais. Nós vamos continuar falando sobre a doutrina de corpo, mas logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós estamos nessa nossa jornada falando sobre corpo e como nós falamos nos programas anteriores, se nós falamos da igreja como corpo, a pergunta que se faz é: corpo adoece? Claro, corpo adoece, por isso que existe medicina, por isso que existe medicina, por isso que existe médico, por isso que existe tratamento, né? Então, corpo. Claro, Lucas era médico. Se Paulo está dizendo que a igreja funciona como corpo, então o corpo pode adoecer. Nós falamos nos programas anteriores sobre a igreja como um corpo doente. As predisposições, quem não viu pode ver nos programas anteriores. Sobre os sinais, o que são sinais? São sinais aquelas coisas que você vê. Em medicina, né? Os sinais é aquilo que você vê. Mas também existe em medicina, né, na própria história clínica, né, na semiologia, começando pela história clínica, você tem também as chamadas queixas, ou, né, aquilo que ele reclama, que são os seus sintomas. Então, os sintomas já não são aquelas coisas que você vê. Sintomas são aquelas coisas que a pessoa fala. Então, o paciente, ele se queixa, ele diz alguma coisa. Você pergunta, você observa, vê a situação, mas quando ele começa a falar, você começa a identificar que há alguma coisa errada. Por exemplo, quando Jesus, em vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus se coloca como tipo da igreja. Já falamos isso em outros eventos. Como, por exemplo, no batismo de João, João pede o batismo, eu careço do seu batismo. E Jesus disse, não, você tem que fazer isso para se cumprir a justiça. Então, ali, Jesus está tomando a posição de igreja, como corpo. Ele é corpo, né? Como igreja, que seria corpo de Cristo. Quando ele é provado naquela tentação, né, ali depois dos 40 dias, ele também se comporta como a igreja. Em vários outros pontos, ele se comporta como a igreja. Então, ele é tipo da igreja. Vejam, quando Jesus foi traído, foi necessário que Judas o identificasse de que forma? Com um beijo. Com um beijo mas por quê? Tem algum significado? Foi com a boca.
O perigo, quer dizer, você com a boca, você traiu o corpo que você pertencia. Isso na vida da igreja é grave? Sim, é grave. É muito grave. O crente precisa ter muito cuidado. E a igreja, os murmuradores. Porque o murmurador, eu vou dizer uma coisa aqui, você depois vai meditar. O murmurador, ele é idólatra. Mas por que idólatra é? Ele comete, é idólatra, mas ele comete pecado de idolatria. Tá, mas por que o murmurador comete pecado de idolatria? É muito simples. É só ver, quando nós estudamos idolatria, qual o conceito de idolatria? Idolatria é um pecado de desobediência. Desobediência aqui é a revelação. Quando você desobedece à revelação, você sai do projeto. O murmurador, normalmente, ele se levanta contra a revelação. Então, vem uma orientação do Senhor, ele relata, ele murmura, ele não aceita, eu questiono isso, não concordo com isso, veio essa orientação do presbitério, mas eu não aceito bem essa orientação do presbitério, aquela EBD, eu não concordo com a EBD é assim, entendeu? Não aceito aquilo, não gosto da EBD, não gosto do formato da EBD, não gosto. Ele murmura. Olha, mas ele esqueceu que aquilo que está acontecendo na EBD, aquilo que está acontecendo na igreja, as orientações que o Senhor deu a respeito das crianças, aquilo que o Senhor falou a respeito do culto, foi revelação. Então, quando ele murmura, ele se levanta contra a revelação. Quando ele se levanta contra a revelação, o pecado dele é o mesmo pecado de Saul. Qual foi o pecado de Saul? Desobedeceu a revelação. O Senhor diz, não traz despojo, ele trouxe. Então, o mesmo pecado. Então, Samuel foi lá e disse, o seu pecado é como de idolatria. Então, ele fez aquilo que ele queria. Então, o murmurador, ele acha que a coisa tem que ser feita do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que deve ser. E não é assim. Então, na vida da igreja, o murmurador é um problema. A igreja de murmuradores, por que meu marido não é diácono, aquele irmão já é diácono? Não, aquele irmão já é diácono porque teve revelação, a respeito do seu marido não teve. Então, por que aquela irmã é professora e eu não sou? Porque você deve ter algum problema que aquela irmã não tem. E o Senhor colocou aquela irmã, não colocou você. Então, o murmurador, ele se insurge contra aquilo que está acontecendo. Uma igreja de murmuradores é uma igreja doente. Ela tem que, esse tipo, não é que isso vai matar a igreja, mas se não tratar, a igreja, ela não desenvolve, ela não cresce, ela se abate e pode até morrer. Então, tem que tratar. Então, o murmurador é um fator importante na vida da igreja. Outra coisa que chama a atenção, e nós às vezes tratamos dentro da igreja, pessoas que às vezes se convertem e se convertem dentro de uma linha completamente fora daquilo que é o propósito de Deus. Vejam, a Bíblia diz que se pensarmos em Jesus para essa vida, nós somos as mais miseráveis criaturas. Então eu aceitei Jesus porque eu quero prosperar, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, ou eu sou jovem, quero casar, quero fazer isso. Tudo isso pode acontecer na sua vida. Você pode prosperar materialmente, você pode casar, você pode... Enfim, tudo isso pode acontecer. Mas quando você coloca isso como principal objetivo na sua vida, você está cometendo um grave equívoco. Então, aí você começa a reclamar
entendeu? Não, porque eu me converti, não aconteceu nada, eu me converti, meu emprego não melhorou, eu me converti, minha vida material não mudou, então eu me converti, ainda não casei ainda, então você começa a se queixar da sua sorte, então você começa a falar, então é sintoma. Então a igreja, com pessoas que cobram isso, cobram do Senhor, começam a dizer, esse crente é um crente doente, e a igreja com esse tipo de crente, ela é doente. Queixosos da sua própria sorte. O crente não pode viver dessa maneira. Isso é grave na vida da igreja, terrível na vida da igreja. A pessoa está ali, mas a expectativa dela é puramente material. E isso, né, você vê muitos pregadores pregando sobre isso, e essa não é aquilo, o evangelho não é isso não. Buscai o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Não quer dizer nada. Você pode se converter, você pode buscar o Senhor pode fazer tudo, pode te curar, pode tudo, mas isso é uma decorrência da sua fidelidade, da sua vida. Se você vem para a igreja, se você vive ali, e se tudo você está focado naquilo que é material, daquilo que é para essa vida, você está cometendo um equívoco tremendo na sua vida e criando um plano espiritual sério para a sua vida. Então isso é muito importante na vida da igreja. Outra coisa na vida da igreja é concupiscência. O que é concupiscência? A palavra fala da concupiscência da carne, tá? A concupiscência da carne. As pessoas vivem mais em função das coisas dessa vida do que da vida eterna. Se preocupam mais com as coisas dessa vida, os prazeres dessa vida. Você deixa, não, uma coisa, né? As coisas da carne. Você tem direito de fazer tudo. Claro, dentro daquilo que é permitido pelo Senhor. Mas há momentos, por exemplo, que você tem que dar lugar às coisas do Espírito. Como assim dar lugar às coisas do Espírito? É você dizer não à sua carne, às coisas que você deseja. Né? Paulo diz que nem, né, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Por exemplo, você quer, vou lá fazer um passeio, aquela coisa toda, eu vou à praia, tá tudo certo. Não vou entrar no mérito disso aí não. Mas você vai lá, você está jogando vôlei na praia no horário da escola bíblica? A escola bíblica está desenvolvendo lá e você lá na praia jogando vôlei. O vôlei é pecado? Não estou dizendo que o vôlei é pecado. Mas por que você optou? Deixou o culto? Então você valorizou o quê? A sua carne. As coisas da sua carne. Deixou aquilo. Você deixou um culto por uma outra coisa. Deixou aquilo que o Senhor queria por uma outra coisa. Então, você valorizou mais a sua carne. Não tem nada na vida da igreja que eu possa fazer hoje. Então eu vou ao culto. Não tem um programa bom na televisão, então eu vou para o culto. Não tem o último capítulo da novela, então eu vou para o culto. Então você coloca as coisas da carne, a concupiscência da carne, os desejos, aquelas coisas da carne. Eu não vou citar, tem uma série de coisas dentro disso aí que eu não vou citar, mas as pessoas podem ir, né, já desenvolvendo isso, que o próprio Espírito Santo vai concluindo isso vai completando isso na sua mente, no seu coração. Mas as concupiscências da carne são
muito importantes para a vida do crente, para a vida da igreja. Uma igreja vivendo dessa forma, uma igreja que tem crente desse jeito é uma igreja doente. Arrogantes. Pessoas às vezes que não aceitam nada, tentam a igreja só criticando. Eu me lembro de uma pessoa que discordava totalmente do trabalho de crianças dentro da igreja. Há frases muito interessantes. Eu sou pastor há muitos anos, né? Desde os meus 22 anos de idade. Né? Eu sou daquela primeira comissão. Eu falo hoje, tem que orar muito por mim. Aquela primeira comissão, vivo só tem eu. Né? O último, pastor Gedati, que foi. Eu tinha 22 anos quando entrei naquela comissão. Eu vi muita coisa, eu desenvolvi tudo. E vi coisas interessantes ditas por servos que eu guardei. Trabalho de criança, pastor Dodge, né? Aquela frase marcante: a criança não é a igreja de amanhã. Todos os pregadores, todos os líderes religiosos falavam na criança como a igreja de amanhã. E o Dodge mudou essa frase dizendo: a criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje. Isso ficou. A irmã Sara também, no trabalho magnífico com as crianças, ela dizia: se você cria seu filho para o Senhor, ele é seu. Se o seu filho não for do Senhor, ele não é seu. Isso é verdade, ele é do mundo. São frases interessantes. Eu me lembro de alguém na igreja que se levantou, criticava muito, arrogante: não aceito. Vocês precisam ter um trabalho mais a nível de psicologia, de psicopedagogia. Vocês não têm esse trabalho, esse alcance. Criticou. E hoje eu olho, não tem um filho dele na igreja. Ele também está fora da igreja. Não ficou um na igreja. Então as pessoas às vezes arrogantes, não são humildes, aceitar aquilo que o senhor está fazendo, porque o que o senhor faz é melhor, que coisa boa. Pessoas assim que não aprenderam isso. Uma igreja desse jeito é um sintoma de doente. Terminando com essa parte de sintomas, nós vamos falar sobre o pior deles, que é o tipo de crente dentro da igreja que adoece a igreja, que é o escarnecedor. O escarnecedor, ele não pode ficar na vida da igreja, porque se ele ficar na vida da igreja, ele é doença para a igreja. O que é o escarnecedor? Escarnecedor é exatamente aquele que está dentro da carta aos Hebreus capítulo 6. Ele já teve dons, ele critica o dom espiritual, fala mal do dom espiritual, ele já não crê no dom espiritual, ele achincalha o dom espiritual, ele critica a doutrina, às vezes coisas sérias. As doutrinas dessa obra não vieram de qualquer maneira, vieram debaixo de jejuns prolongados, de lutas. Aí ele vem lá, ele escarnece disso, ele critica, ele às vezes até achincalha. Esse é um quadro muito grave. Essa é a pior que pode acontecer. Porque quando você escarnece, não é, você está escarnecendo de quem? De quem teve o dom, de quem entregou um dom espiritual, de que não. Quando você faz alguma coisa, você se levanta contra o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo revelou e você simplesmente negligenciou, e às vezes até debochou daquilo que foi um dom espiritual, isso é muito sério.
As pessoas não têm ideia do grau de severidade de juízos nesses casos. Nós vemos vários casos no Novo Testamento. Não vou nem citar aquilo que Paulo cita. Né? Em alguns casos, né, os irmãos sabem, né? Aqueles que se levantaram contra ele, contra aquilo que ele pregava. Né? Então ele fala com maneira muito intensa sobre aquilo. Paulo fala sobre isso, a experiência dos que mentiram ao Espírito Santo, que se negaram ao Espírito Santo. Então, o escarnecedor realmente é um juízo, o que vem é uma coisa muito séria. E a igreja, porque o escarnecedor ele não pode ficar na igreja, entendeu? Ele é aquilo que a carta de Judas diz, porque o que vem para a igreja, é por isso que não pode ser ímpio, né? Você tem que deixar de salvar alguns do fogo, rejeitando até a roupa deles manchada de carne. Não pode ser isso. Então as pessoas às vezes vêm, e aqueles que tiveram no nosso meio, que saíram, né? O juízo que está sobre eles, que é um juízo grave, como a carta de Judas diz, né? Quando o juízo veio do Senhor sobre eles, que foi muito sério. Então eu concluo essa parte agora de sintomas, falando sobre os murmuradores, os murmuradores, como uma parte muito grave na vida da igreja. Esse tipo de gente na vida da igreja não pode ficar na igreja, porque isso é doença para a igreja. Muito bem, irmãos, nós estamos terminando essa parte, falamos sobre os sinais, falamos sobre a predisposição, os sinais, sintomas, mas nós vamos falar no próximo programa nosso sobre como se previne isso, como se trata isso, a importância disso, mas no nosso próximo programa.